Lição número 196. Só posso crucificar a mim mesmo. Quando isso for bem compreendido e mantido em plena consciência, não tentarás prejudicar-te, nem fazer do teu corpo um escravo da vingança. Não atacarás a ti mesmo e reconhecerás que atacar um outro é atacar a ti mesmo. Ficarás livre da crença insana de que atacar um irmão te salva. E compreenderás que a sua segurança é a tua, e através da sua cura, tu és curado. Talvez, a princípio, não compreendas como a misericórdia, que é ilimitada e que mantém todas as coisas sob a sua proteção segura, pode ser achada na ideia que praticamos hoje. De fato, ela pode parecer um sinal de que é impossível escapar ao castigo, porque o ego, diante do que vê como uma ameaça, não demora em citar a verdade para salvar as suas mentiras. Entretanto, ele não pode deixar de fracassar em compreender a verdade que usa desse modo. Mas tu podes aprender a ver essas tolas aplicações e negar o significado que parecem ter. Assim, também ensinas a tua mente que não és um ego, pois as formas com as quais o ego procura deturpar a verdade não te enganarão mais. Não acreditarás que és um corpo a ser crucificado, e verás na ideia de hoje a luz da ressurreição, olhando para o que está além de todos os pensamentos de crucificação e de morte, que são pensamentos de libertação e de vida. A ideia de hoje é um passo que damos para sair do cativeiro para o estado da liberdade perfeita. Vamos dar esse passo hoje para que possamos seguir rapidamente o caminho que a salvação nos mostra, dando cada passo na sequência estabelecida, à medida que a mente renuncia aos seus fardos, um a um. Não precisamos de tempo para isso. Precisamos apenas de disponibilidade, pois o que parecia levar 1000 anos pode facilmente ser feito em um só instante pela graça de Deus. O lúgubre e desesperançado pensamento de que podes atacar os outros e salvar a ti mesmo te pregou à cruz. Talvez parecesse ser a salvação, mas representou apenas a crença segundo a qual o teu medo de Deus é real. E o que é isso senão o inferno? Quem poderia acreditar que o seu pai é um inimigo mortal, separado de si e à espreita para destruir a sua vida e riscá-lo do universo sem ter o medo do inferno no coração? Tal é a forma da loucura em que acreditas se aceitares o pensamento amedrontador de que podes atacar um outro e ficar livre. Enquanto essa forma não for mudada, não há esperança. Enquanto não vires que isso tem que ser, pelo menos, inteiramente impossível, como poderias escapar? O medo de Deus é real para todo aquele que considerar esse pensamento como verdadeiro. E ele não perceberá a sua tolice e nem chegará a ver que ela existe para que seja possível questioná-la. Para questioná-la, é preciso que primeiro a sua forma seja mudada, pelo menos um mínimo que seja para permitir que o medo da punição diminua e que a responsabilidade te seja até certo ponto devolvida. A partir daí, podes pelo menos refletir se deseja seguir esse caminho doloroso. Enquanto essa mudança não se realizar, não será possível para ti perceber que o que te amedronta são os teus próprios pensamentos e que a tua libertação depende de ti mesmo. Os nossos próximos passos serão fáceis se deres esse passo hoje. A partir daí, avançamos com bastante rapidez, pois uma vez que compreendas que é impossível que sejas ferido, exceto pelos teus próprios pensamentos, o medo de Deus tem que desaparecer. Não poderás então acreditar que o medo é causado por algo exterior. E Deus,
que pensaste em expulsar pode ser acolhido de volta no interior da mente santa que ele nunca deixou. É certamente possível ouvir a canção da salvação na ideia que praticamos hoje. Se só podes crucificar a ti mesmo, não feriste o mundo e não precisas ter medo da sua vingança e da sua perseguição. Nem precisas esconder-te, aterrorizado do medo mortal de Deus que a projeção esconde atrás de si. O que mais temes é a tua salvação. Tu és forte e é força o que queres. E és livre e feliz pela liberdade. Buscaste ser fraco e cativo porque temias a tua força e liberdade. No entanto, nelas está a salvação. Há um instante em que o terror parece dominar a tua mente de modo tão total que parece não haver nenhuma esperança de escapar. Quando reconheceres de uma vez por todas que é a ti mesmo que temes, a mente se perceberá dividida. E isso havia sido ocultado enquanto acreditavas que o ataque podia ser dirigido para fora e retornar de fora para dentro. O inimigo que devias temer parecia vir do exterior. E assim, um Deus fora de ti veio a ser o teu inimigo mortal, a fonte do medo. Agora, por um instante, um assassino é percebido dentro de ti, ansioso pela tua morte, ocupado em planejar castigos para ti até a hora em que puder enfim matar-te. Entretanto, esse instante é também o momento em que vem a salvação, pois o medo de Deus desapareceu e pode chamá-lo para te salvar das ilusões através do seu amor, chamando-o de Pai e a ti mesmo de Filho. Reza para que o momento possa ser logo, hoje. Afasta-te do medo e avança para o amor. Não há pensamento de Deus que não te acompanhe para ajudar-te a alcançar esse instante e superá-lo rapidamente com segurança e para sempre. Quando o medo de Deus tiver desaparecido, não existirá mais nenhum obstáculo que ainda permaneça entre tu e a santa paz de Deus. Como é benigna e misericordiosa a ideia que praticamos hoje. Dá-lhe boas-vindas como deverias, pois é a tua liberação. De fato, a tua mente só pode tentar crucificar a ti mesmo, mas a tua redenção também virá de ti. A gente fala muitas vezes assim, ó: se eu fizer isso, eu posso ser crucificado. Nossa, eu falei tal coisa, eu fiz tal coisa e eu fui crucificado. Essa expressão se refere às críticas que recebemos por um posicionamento contrário e diferente da maioria. Ela se refere a um certo sofrimento, entre aspas, né? Que passamos por agir de um modo que ninguém mais faz, né? Que ninguém mais se anima ou que ninguém acredita. É quando você pensa de um jeito e todo o resto parece que pensa diferente. Aí é você, né, que é rejeitado, é banido, é chamado de tudo o quanto é coisa. Se a gente olhar para a crucificação de Jesus, foi isso também ali que aconteceu. Jesus ele demonstrou o reino de Deus. Ele ensinou o caminho espiritual e não o caminho material. Ele carregava uma mensagem que não era para esse mundo, para melhorar esse mundo. Ele era um rei completamente inesperado e também indesejado, porque ele não era conforme esse mundo, conforme o padrão desse mundo, ele não era conforme esse mundo das formas. E por ser então contrário ao que a religião ensinava e acreditava, por ele ser contrário à expectativa das pessoas, ele foi crucificado. A própria religião crucificou Jesus, porque Jesus era a verdade e ele não fazia concessões. Só que, como eu disse, Jesus ele demonstrou, isto é, em cada ato de Jesus tem uma demonstração da verdade, uma demonstração do reino espiritual de Deus. A verdade, ela não estava nas coisas que ele fazia,
no jeito que ele fazia, nas formas que ele usava, mas estava no conteúdo por trás do que ele fazia. A gente precisa, então, ter compreensão e ter clareza do que Jesus estava contando, do conteúdo, do que ele estava nos lembrando, do reino espiritual, da totalidade, e não tentar reproduzir a forma física, que eram apenas os símbolos da real mensagem que ele estava dando. Jesus, ele era um rebelde, ele era avesso ao sistema do mundo. E não estou falando da personalidade, sabe? Não é a personalidade de Jesus que era assim, mas era a mensagem, era o conteúdo, era a mensagem que ele demonstrava. Hoje, você vê aí um monte de igreja, né? Uma igreja em cada esquina. E você vê essas igrejas cheias, lotadas. E se a gente for para a internet, tem muita gente se dizendo cristã, elas falam do evangelho, elas ensinam um Jesus, um evangelho que é para o corpo, para o mundo, para melhorias aqui nessa terra. Mas, no entanto, se essas pessoas reconhecessem de fato a mensagem de Jesus, esse conteúdo que tinha por trás de cada coisa que ele demonstrava, por trás dos símbolos que ele usava, a mensagem, do reino de Deus, se elas reconhecessem verdadeiramente isso, provavelmente sairiam correndo. Não restariam sequer igrejas no mundo. E Jesus provavelmente seria crucificado de novo, mais uma vez. Não na cruz, Porque hoje não tem mais morte de cruz. Mas ele seria cortado das redes sociais, ele seria difamado, ele seria proibido de várias coisas e quem sabe até, não encontrariam o corpo de Jesus aí morto com um tiro porque um pastor grandão aí mandou matá-lo, mandou dar fim nele, calar a voz dele. Mas enfim, o que eu quero que você se prenda, é uma questão. É que Jesus, ele demonstrou. É isso, sabe? Ele demonstrou. Ele não foi literal nas formas, nos atos. O conteúdo, a mensagem era a totalidade, era o espírito. Não tinha como ser literal usando formas. O que ele fez, na verdade, o que ele fez foi usar símbolos, usar as formas que nós aqui estamos dando muitos significados, que estamos dando significado, usou essas formas, para demonstrar um conteúdo que está muito além desse mundo. A demonstração de Jesus era sempre sobre o que estava acontecendo na mente, no abstrato, no que não está contido no corpo. Era sempre sobre a nossa escolha na mente e não no mundo. É tudo sobre a escolha de identificação de existência da consciência. Então, é preciso ficar claro que tudo que a gente percebe é pensamento. Nós já falamos sobre isso, O mundo é um sistema de pensamento. É o roteiro de pensamento da separação, de culpa e de medo do ataque, Que é o medo da morte, que é o medo de Deus. E a identificação da consciência com ele, com o mundo, com o pensamento de separação, é a crucificação. Mesmo a Bruna, que é um personagem no mundo, assim como todas as outras imagens, as pessoas, os animais, qualquer coisa no mundo, é um pensamento de separação. Faz parte do roteiro de culpa e de medo do ataque. Portanto, quando a consciência se identifica com qualquer imagem, quando tem este senso de que eu sou este corpo, estou nesse mundo, ela, a consciência, crucifica a totalidade. Ela crucifica o que ela é. Ela crucifica o conhecimento, a verdade, o Cristo. Ela crucifica o ser, imagem e semelhança de Deus para ter uma percepção equivocada da existência sobre o que ela é e onde ela verdadeiramente está. Ela para de perceber a vida, ela para de perceber a totalidade para perceber o mundo, para perceber a culpa e o ataque. E aí o que acontece? Após a identificação com a separação, onde
Você se sente esse corpo e agora parece que a existência, a realidade é o mundo, a existência está no mundo, está no corpo. Tem então a projeção, que é jogar para fora, que é dizer que vem de fora a sensação de culpa e medo do ataque, né? Que não vem de fora, na verdade, porque já está na consciência através da identificação com a separação. Mas a projeção é isso, é dizer que vem de fora. Então, através da Bruna, do corpo, esse medo do ataque, esse medo de Deus, ele parece estar vindo do lado externo, do lado de fora, parece vir do mundo, parece vir das pessoas. Que é aquele exemplo que eu comecei falando no início, né? Eu ajo de um jeito diferente dos outros e agora eu sou crucificado por eles. Isso é projeção, né? Eu vou deixar de fazer isso porque senão vão falar mal de mim. Isso é projeção. Eu preciso fazer isso porque senão o que o fulano e cicrano vai pensar de mim? Isso é a projeção do medo, né? Essa projeção que é ver o ataque vindo de fora, que é ter medo de algo externo, que é acreditar que você vai ser crucificado pelas pessoas, pelo mundo, só está aí porque a crucificação da realidade já aconteceu por você mesmo. Você, consciência, negou a realidade, negou o que você é e porque sente medo da retaliação, o medo de Deus, se sente então o corpo, se esconde no corpo. E sendo o corpo, parece que o ataque agora vem de fora, virá de fora, né? Então fica tudo invertido, fica tudo de cabeça para baixo. Só que o que é preciso entender? É que, ainda que haja essa crença na separação, o senso de individualidade, não houve mudança na realidade. Você não deixou de ser a totalidade, de ser a imagem e semelhança de Deus. Então, de fato, não pode haver crucificação, percebe? Não pode haver morte, porque a realidade não muda, porque o que somos não pode ser alterado. A única coisa que está acontecendo é uma inconsciência da realidade, é uma doença na mente que é a ilusão, é estar consciente de ilusões. Ou seja, sou eu e você que escolhemos crucificar a realidade, a verdade que é imutável, para ser este corpo que sofre e que morre. Somos nós que escolhemos nos identificar com pensamentos de fraqueza, de limitação, de falta, de separação, e ao fazermos isso, negamos a nossa realidade. E isso é crucificar, é isso que gera dor, aprisionamento, sofrimento. É acreditar na ilusão ao invés de reconhecer a realidade. Então, não tem nada vindo de fora, não tem nada acontecendo no mundo. A única coisa que está acontecendo é a sua decisão, é a decisão da consciência de se identificar com a ilusão, com o mundo. E a partir disso é que acontece a projeção. Essa lição, ela é importante porque ela muda o modo de perceber todas as coisas. Você não se vê mais como vítima do mundo, das situações, mas você reconhece que tudo está acontecendo em você, ao invés de para você. Você reconhece quem é, você reconhece o seu poder, a sua força, e é você que está gerando esse ataque, essa dor, esse sofrimento, assim como é você que pode acabar com isso agora. E foi isso que Jesus demonstrou lá naquela cena da crucificação. Ele demonstrou que o mundo, que as pessoas não conseguiriam crucificar ele, matar ele ou fazê-lo sofrer. Ele mostrou que ele não poderia morrer. Foi isso, né? Ele demonstrou lá que o mundo pode crucificá-lo, mas não pode matá-lo, porque ele era o filho de Deus, imutável, invulnerável. E você já sabe que o mundo aqui é o sistema de pensamento da separação. Isto é, ainda que você se identifique com ele, com o mundo, com a separação, ainda que você acredite que se tornou este ser separado, individual, esse corpo,
Você não pode deixar de ser quem é. Você não pode mudar a realidade. Você pode ser crucificado assim, né? Se escolher se identificar com o mundo, se esquecer da sua identidade. Mas você não pode morrer. Você não pode se tornar outra coisa, porque o Filho de Deus não muda. Você pode crucificar a sua realidade imutável, mas essa realidade não pode morrer, não pode mudar, não pode ser alterada. Lembre que o mundo é a voz do ego, é a voz da separação, é a tentação de se sentir este corpo. E você só é crucificado, só parece sofrer o ataque e poder morrer quando se identifica com essa voz, quando se identifica com o mundo. É uma escolha. Então, o convite hoje é: vença a crucificação. Escolha lembrar que você é imagem e semelhança de Deus, que você é como Deus te criou, que você é a totalidade. E as ilusões, são sem significados. É a irrealidade. É isso.